Graças e paz, irmãos. Amém? Cantamos a nossa firmeza nas promessas, os nossos hinos, todos eles falaram sobre isso, estarmos ligados e na dependência daquilo que Cristo fez por nós, porque exatamente é esse assunto que nós vamos falar nesta noite. Se você nos visita, receba o nosso abraço, uma alegria ter você conosco. Vamos abrir então em Romanos no capítulo 4. Hoje nós vamos olhar para a vida de Abraão e vamos ver como que ele foi declarado justo. No que Abraão estava firmado? Estava firmado em si mesmo ou no quê? Do que Abraão estava dependendo para ser um justo diante de Deus, para ser um salvo, entrar nos céus? E no que você está apoiado também para entrar nos céus? Do que você está dependendo para você entrar nos céus? Será que você está dependendo na sua dignidade para entrar diante do Senhor? Então vamos abrir as nossas Bíblias aí, Romanos 1, e vamos fazer essa leitura. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isto, esse crer em Deus, lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Ou seja, ele está dizendo aqui, essa bem-aventurança, que bem-aventurança é essa? Aquela que ele acabou de dizer aqui no versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, ou seja, a bem-aventurança do perdão, a bem-aventurança da salvação, ela vem sobre aqueles que estão debaixo da lei, debaixo de rituais religiosos, sobre judeus, ou vem sobre gentios também? A pergunta que está fazendo aqui no versículo 9. Versículo 9 ainda. Por que dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão? Como lhe foi, pois, imputada? Como foi essa fé, isso colocado sobre ele? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Está dizendo isso porque Abraão não estava debaixo da lei, pois a lei foi dada mais de 400 anos depois de Abraão, e Abraão, ele foi declarado justo por Deus, como nós vamos ver aqui, antes mesmo dele receber a circuncisão. Só muitos anos depois que o Deus declarou Abraão justo, que Abraão passou por aquela experiência da circuncisão, que era um sinal de fé, de aliança entre o judeu, os descendentes de Abraão e o Senhor. E então, versículo 11: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, ou seja, reconhecimento da sua aliança com Deus, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí,
perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual sem esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por nos trazer aqui nessa noite, estarmos juntos em comunhão, louvar ao Senhor, bendizer a Ti. E rogamos agora, Pai, que pela Tua palavra, o Seu Espírito Santo esteja falando conosco, nos esclareça a Tua palavra, Pai, e a nossa fé seja fortalecida no Senhor. E se porventura há entre nós alguém que ainda não está seguro da sua salvação em Cristo, alguém que ainda não tem fé no Senhor Jesus para ser salvo, que o Senhor opere pela pregação da Tua palavra. A fé, estamos pedindo isso, dai-nos entendimento, ó Deus, nos ilumine, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele explica que a salvação, a justificação, ela ocorre pela fé na obra de Jesus Cristo, naquilo que Jesus fez por nós, e não pelas obras, não por nossos próprios méritos. E aqui o apóstolo Paulo utiliza o exemplo de Abraão para poder ilustrar essa verdade, que somos salvos pela fé e não por nossas obras. Porque assim como nos nossos dias, é importante dizer que também na época de Paulo, muitas pessoas acreditavam que seriam salvos pelas suas obras, que seriam salvos por serem capazes de serem obedientes aos mandamentos de Deus. Não que não seja importante sermos obedientes aos mandamentos de Deus, mas será que podemos confiar que entraremos nos céus porque nós somos corretos diante de Deus? Você acha que você pode dizer, Deus pode deixar eu entrar aí no céu porque eu sou corretíssimo nas minhas obras e eu mereço entrar nos céus? As minhas obras, os meus pensamentos, o que eu faço, isso me garante entrada nos céus. Eu me comparo diante da sua lei e eu me encontro justo diante do Senhor com base na sua lei. Será que um de nós, em sã consciência, poderia dizer a Deus isto? Então, Paulo está procurando nos mostrar aqui realmente a nossa incapacidade de entrarmos diante de Deus se estivermos confiando no fato de sermos justos. E ele usa então para isso esse exemplo de Abraão. Naquela época, muitos judeus também criam dessa forma, como hoje pessoas creem. Criam que podiam ser salvas diante de Deus porque elas eram dignas de entrar nos céus. E eles também criam, de maneira errônea, que Abraão ele havia recebido as promessas do Senhor por causa da sua justiça própria, por causa dos seus méritos. Abraão ainda é um herói para o povo judeu, é o patriarca maior dos judeus, mas eles tinham essa ideia errada, de que, e ainda tem, de que Abraão foi um homem digno diante de Deus, digno de entrar na presença de Deus por causa das suas obras, da sua justiça. E se nós olharmos a miúde aqui a palavra de Deus, ou prestarmos mais atenção na palavra de Deus, vamos ver que Abraão falhou tantas vezes, né? Mentiu a respeito da sua esposa, né? Expôs a sua esposa a uma situação vexatória, uma situação perigosa, porque ele teve medo de ser morto lá no Egito e mandou ela dizer, não, diga que isso é minha irmã. Mas de fato ela era meia-irmã de Abraão, mas ela era a esposa dele.
E então ele falhou várias vezes. Mas eles criam que Abraão tinha recebido as promessas por causa dos seus méritos. No entanto, aqueles que pensam assim, e é importante que a gente fale isso claramente, aquelas pessoas que ainda estão achando que vão chegar lá nos céus e Deus vai colocá-las numa balança. Se a balança das boas obras pesar mais, ela cai no céu. Mas se a balança das más obras pesar mais, né, se pesar mais para o lado das más obras, ela vai para o inferno. Então, muitos acham assim. Eu também pensava assim um tempo da minha vida, talvez você ainda pensa assim. E ainda está dependendo disso, das suas obras para entrar nos céus. Então, há pessoas que ainda pensam dessa forma, mas esses que pensam assim, o que eles estão demonstrando? Eles estão demonstrando que eles possuem fé em quem? Em si mesmos. Estão pensando, o que eu vou fazer para merecer o meu lugar lá nos céus? O que eu posso fazer para colocar na balança, para pesar mais para o lado da salvação? Então, estão mostrando que estão acreditando que seus méritos serão suficientes para alcançar um lugar na eternidade. E isso revela, então, que elas não estão exercendo fé verdadeira em Jesus Cristo. Estão demonstrando que elas não confiam verdadeiramente na obra do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, enquanto alguém estiver acreditando que será salvo pelo que faz para merecer entrar nos céus, então essa pessoa estará dando evidências de que ainda não confiou plenamente em Jesus como o único que pode conceder a ela o perdão dos seus pecados, a salvação. Ela ainda não está confiando na obra de Jesus na cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Para pagar pelos nossos pecados. Mas se eu posso resolver o problema dos meus pecados para que eu possa entrar nos céus, e posso resolver esses problemas através das minhas obras, então por que Jesus teria que vir ao mundo? Ele veio porque não havia outro meio. E foi por esta razão que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tal pessoa que confia em si mesmo ainda não entendeu que não são as nossas obras, nem a combinação de Jesus com as nossas obras que nos salva. Porque alguns pensam assim também, né? Jesus mais as minhas boas obras. Não. Se você está tentando depender disso, também você não está confiando na pessoa de Jesus, pois é apenas Jesus e Ele sozinho, pela sua graça, quem opera a nossa salvação. Portanto, aquela pessoa que confia em si mesma, qual é a situação dela? Ainda está perdida. Ainda está perdida nos seus delitos e pecados. Ainda está na dúvida. É por isso que uma pessoa assim nunca tem certeza da sua salvação. Ela está sempre se perguntando: será que eu já fiz o suficiente para merecer um lugar nos céus? Não confiou na pessoa de Jesus, então ela ainda não está na fé. Ela está na incredulidade com relação à eficácia do sacrifício de Jesus. Ela ainda não confiou que o sacrifício de Jesus é suficiente para pagar pelos seus pecados. Por isso, o apóstolo Paulo, aqui nessa carta aos Romanos, ele está de todas as formas procurando mostrar a impossibilidade de qualquer pessoa ser salva pelas suas próprias obras. Ele se esmera para fazer isso nessa carta. Por exemplo, nós vimos que no capítulo 1, ele argumenta que os gentios eles estão perdidos. No versículo 29 do capítulo 1, ele disse assim: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Ou seja, eles estão perdidos, mortos nos seus delitos e pecados. Ele fala isto a respeito dos gentios. No capítulo 2, ele procura mostrar que, da mesma forma, os judeus, apesar de religiosos, eles estão igualmente perdidos. No capítulo 2, no versículo 23, ele diz assim: tu que te glorias na lei. Quem que são os que se gloriam na lei? Os judeus. E Paulo estava falando para os judeus: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Você se gloria por ser descendente de Abraão, por ter a lei de Moisés, mas você também, se for um pouquinho honesto, você vai ter que admitir que você não cumpre a lei como deveria cumprir. Você também é um perdido. Tiago vai nos ensinar, Tiago 2,10 vai nos dizer que se você procura cumprir toda a lei, mas se você tropeça em um só ponto da lei, você se torna condenado de
toda a lei, como se tivesse transgredido toda a lei. Então, Paulo mostra no capítulo 2 que os judeus também estão perdidos. E na primeira parte do capítulo 3, já vimos isso, estou recapitulando aqui, nessa primeira parte do capítulo 3, o apóstolo Paulo afirma no versículo 23 que todos são pecadores. Judeus, gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E na segunda parte do capítulo 3, Paulo ele ensina que não havendo ninguém digno da salvação, pois se todos são pecadores, então ninguém merece a salvação. Então, não havendo ninguém digno da salvação, como é que o homem pode ser salvo? Esta salvação, se ela não pode ser concedida com base nos méritos de uma pessoa, porque todos são pecadores, ela só pode ser concedida gratuitamente pela graça de Deus, mediante o quê? Através do quê? Através da fé no Senhor Jesus. Quando você deposita a sua fé no Senhor Jesus, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. É isso que ele fala no versículo 24 do capítulo 3, se você puder ler comigo. Vamos ler o 23 também, onde ele diz que todos são pecadores. Ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, sendo perdoados, sendo salvos, sendo declarados justos. De que maneira? Sendo justificados pela sua graça, salvos pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, pela redenção, ou seja, pelo preço que Jesus pagou por nós na cruz, não há outro meio. E agora então, no capítulo 4, o apóstolo Paulo usa aqui a vida de Abraão como exemplo para demonstrar que a salvação e a justificação de forma alguma vem pelos nossos méritos, mas vem tão somente pela fé. Mas aí surge uma questão. Se, meus irmãos, conforme Romanos 3, 28, se você olhar lá, você vai ver o que diz Romanos 3, 28. Ali diz, concluímos, pois, que o homem é justificado, ou seja, ele é salvo pela fé. Sem o que mesmo? Sem as obras da lei. Fica de olho na sua Bíblia, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta e fica de olho nela. Nós vamos andar aí nesse texto de Romanos. E é muito importante que a sua fé esteja firmada na palavra de Deus, não em discurso dos homens. Homens podem chegar numa igreja e fazer uma palestra, fazer um discurso, mas se ele prega, ele não prega aquilo que você está querendo ouvir, não. Ele prega o que está escrito, porque ele só tem autoridade para falar em nome de Deus se ele fala a palavra. Se ele prega a palavra, porque é a palavra que gera fé em você. Uma palestra pode gerar em você motivação, ânimo, entusiasmo. Você sair daqui todo movido de vontade de fazer isso, fazer aquilo, mas não gera fé em você. Não gera fé verdadeira. A fé verdadeira vem pela pregação da palavra. Portanto, se atente, fique atento aí à palavra de Deus. Então, esse versículo diz isso. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E se é assim, então uma dúvida podia surgir na mente dos judeus que estavam ali em Roma, para os quais Paulo estava escrevendo também. A igreja de Roma havia muitos judeus e Paulo estava escrevendo para eles. Então Paulo se antecipa, como se ele estivesse perguntando, se é assim dessa forma, se a gente é salvo pela graça sem as obras, então como fica a situação de Abraão? Quer dizer que Abraão não mereceu o que ele recebeu? Como é que fica então o nosso herói aí, o Abraão? Meus irmãos, isso porque havia entre os judeus esses pensamentos de que Abraão tinha sido digno de receber a promessa por causa dos seus méritos. E esse pensamento errôneo, ele demonstrava o que a respeito da religião judaica naquele tempo? Demonstrava, meus irmãos, que eles haviam se afastado do verdadeiro exemplo de Abraão. Eles não estavam ali tomando realmente Abraão como o seu exemplo daquele que foi justificado pela fé. E dizemos isso por quê? E com base no quê? Dizemos isso, meus irmãos, porque o ensino do Antigo Testamento, ele é claro em dizer que Abraão foi salvo pela graça, pelo favor de Deus, mediante a fé, e Abraão não foi salvo pelas suas obras. E se fosse pelas suas obras, o apóstolo Paulo diz no versículo 4 desse capítulo 4, que Abraão poderia fazer o quê? Ele poderia se
orgulhar diante de Deus. Se ele tivesse sido justificado pelas suas obras, porque ele foi bom mesmo, ele podia chegar diante de Deus, tufar o peito e dizer: aqui Deus está entrando um sujeito justo, um sujeito bom. O senhor pode abrir esse portão aí, que aqui está entrando alguém que merece. Ele poderia se orgulhar. Versículo 4, ele diz isso. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Por exemplo, se você trabalha um mês inteiro e no final do mês o patrão te dá o salário, ele não está te fazendo favor nenhum, não é mesmo? Ele está te pagando aquilo que ele deve a você, porque você prestou serviços para ele. É o que esse versículo está dizendo. Se Abraão tivesse feito alguma coisa diante de Deus para merecer, Abraão não teria sido salvo por Deus pela graça, não teria sido alcançado pela graça, mas ele teria sido salvo pelos seus próprios méritos. Deus estaria devendo alguma coisa para Abraão e não teria feito nenhum favor para ele, então Abraão poderia se orgulhar. Mas, como Paulo cita em Romanos 4:3, o que a Bíblia diz sobre a salvação de Abraão? E aqui, o que Paulo vai citar? Paulo vai trazer à memória dos romanos aqui, Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6. Então, Paulo cita lá o Velho Testamento para dizer que Abraão foi salvo pela graça e não pelas obras. Ele diz lá então, citando Gênesis 15:16, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus, e isso foi colocado na conta de Abraão, como se ele fosse justo. Deus declarou Abraão justo. O justificou, não pelas suas obras, mas pela sua fé nas promessas do Senhor. E como nós vimos, meus irmãos, na semana passada, aqui em capítulo 4, nos versos de 6 a 8, o apóstolo Paulo também menciona as palavras de Davi, procurando mostrar que a pregação da salvação pela graça, mediante a fé, não é uma coisa nova. Paulo não estava inventando nada. Paulo estava querendo mostrar para os judeus e ele pregava. Lembrem vocês que Paulo pregava usando o quê para pregar? O Velho Testamento. Não existia o Novo Testamento naquela época. Então, ele pregava, e Apolo e os que pregavam usando o Velho Testamento. Tudo o que eles tinham que falar embasados no Velho Testamento, mostrando que as promessas do Velho Testamento se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo cita aqui Gênesis, a lei, e cita os profetas, cita o Salmo de Davi, para mostrar exatamente isso, que essa pregação de que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não é algo novo. Eles que tinham se perdido no meio do caminho, achando que seriam salvos pelos seus méritos, pelas obras da lei. Mas nunca foi assim. Sempre foi tão somente pela graça, por meio da fé. Mas poderia surgir também aí uma outra dúvida. Uma dúvida na mente dos judeus, e Paulo se antecipa também a isso. A dúvida que poderia surgir seria essa: se Abraão foi salvo tão somente pela fé, então por que Deus ordenou que ele fosse circuncidado? Se a circuncisão não salva, e ele já tinha sido salvo porque ele creu, então por que depois Deus mandou que Abraão fosse circuncidado? Meus irmãos, a circuncisão, o que era a circuncisão? A circuncisão era um sinal da aliança de Deus com os judeus. Era um símbolo da comunhão daquelas pessoas com Deus. Não necessariamente significava que toda pessoa circuncidada tinha comunhão com Deus. O que também nós podemos lembrar do batismo. O que não significa que toda pessoa batizada é salva. O batismo não salva ninguém, assim como a circuncisão também não salvava ninguém. Então, nem todas as pessoas que são batizadas têm intimidade com Deus. Você vê muitas pessoas que são batizadas e pinta e borda e estão por aí, são mau testemunho, não dão nenhuma evidência que o Espírito Santo habita nelas. Por que não dão evidências que o Espírito Santo habita nelas? Porque não tem santidade nenhuma na vida delas, meus irmãos. Se o Espírito que é santo habita em nós, aí nós somos salvos. Mas se o Espírito Santo não habita em nós, não somos salvos. Romanos 8:9 diz isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Jesus.
Esse pode ser o que for, pode ser da igreja, pode ser batizado, mas se a santidade de Deus não aparece na vida dele, sendo operada pelo Espírito através da palavra, então essa pessoa está enganando a si mesmo. Então, a circuncisão, assim como o batismo, ela era um sinal de que a pessoa tinha comunhão com Deus. Então, a fim de mostrar que a circuncisão não salva, Paulo então faz a seguinte pergunta no versículo 9 deste capítulo. Ele diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança. Que bem-aventurança? Eu disse no início. Esse perdão dos pecados sobre a circuncisão somente, isso vem apenas para aqueles que receberam o sinal visível, ou também sobre a incircuncisão? Vem apenas para os religiosos ou vem para aqueles que nunca tiveram religião nenhuma? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Não estamos dizendo que a justiça foi imputada a Abraão por causa dos seus rituais religiosos, por causa da circuncisão, mas por causa da sua fé. Então, é isso que está dizendo aí. Vem a bem-aventurança do perdão só sobre aquele que cumpriu o ritual da circuncisão, o ritual do batismo, né, podemos dizer assim também, ou vem para aquela pessoa que ainda não recebeu essas coisas? Será que a justificação pela fé, como Abraão recebeu, ela vem só para alguém que já foi batizado, só para alguém que já foi circuncidado, ou vem para alguém que de repente está aqui na igreja, nunca ouviu nada dessas coisas, e ouve o evangelho, e os seus olhos se abrem, os seus ouvidos se abrem, e de repente ela crê em Jesus? Quando é que alguém é justificado? Quando é que alguém é salvo? Quando ela é batizada? Não. Quando ela crê tão somente em Jesus. Olha o ladrão na cruz. Não foi nada, não aconteceu nada desses rituais religiosos com ele. Ele tão somente creu no Senhor Jesus. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que maravilhosa salvação, não é mesmo? Isso nos faz pensar, meus irmãos, será que eu já estou mesmo confiando na obra de Jesus e sou imensamente grato a Deus e sirvo a Jesus, obedeço a Jesus e quero andar com Ele sem pecado por causa do amor que Ele teve por mim, porque eu conheci esse amor que Ele tem por mim? Ou qual é a minha motivação para fazer aquelas coisas que eu faço? Não é? Então, Paulo, nesse versículo 9, está nos fazendo essa pergunta. Em Romanos 4,10, nós temos outra pergunta. A pergunta aí de Romanos 4,10 é a seguinte: quando foi Abraão justificado? Quando foi que Abraão foi declarado justo? Antes ou depois de ser circuncidado? E a resposta qual é? Vamos ver aí o versículo 10. Como lhe foi, pois, imputada? Imputada o quê? A declaração de justiça, né? Estando ele na circuncisão ou na incircuncisão? E aqui temos a resposta: não na circuncisão. Abraão não foi declarado justo estando na circuncisão, mas estando na incircuncisão. Ele ainda não tinha sido circuncidado, meus irmãos. Em Gênesis 15:6, diz o texto lá que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado, colocado na conta dele como justiça. Naquela época, Abraão estava em torno de 80 a 85 anos, com 80 a 85 anos. E agora, lá em Gênesis 17:24, é que o Senhor ordenou a Abraão que ele passasse pela circuncisão, ele e todos os que fossem da sua casa. Então, a partir dali, esse passou a ser um sinal da aliança de Deus com os descendentes de Abraão. E naquela ocasião, Abraão, diz o texto, que tinha 99 anos. Então, muitos anos depois dele ter sido declarado justo por Deus, ter sido salvo pela fé, foi que veio então a circuncisão. E é por essa razão que aqui na igreja nós não temos pressa para batizar ninguém. A pessoa crê no Senhor Jesus, deixamos ela aí 1 ano, 2 anos, não estou com pressa de batizar a pessoa. Enquanto ela está aí firme, nem estou preocupado que ela seja membro da igreja também, não. Eu quero que ela realmente seja fiel ao Senhor Jesus, sirva ao Senhor Jesus de coração. Então, depois que ela realmente entende o que ela está fazendo aqui, quem é o Deus dela, não é essa igreja, é o Salvador dela. Quando ela entende quem é o seu Deus,
e está colocando a sua fé na pessoa certa, aí ela está pronta para ser batizada, para receber esse sinal que é um sinal da sua fé no Senhor Jesus, um sinal exterior de alguma coisa que já aconteceu no íntimo dela, porque o batismo é isso. É uma declaração da sua fé. É uma declaração pública. Você está dizendo, houve um dia em que eu me arrependi dos meus pecados e coloquei a minha fé tão somente no sangue de Jesus, no preço que ele pagou na cruz, para que os meus pecados fossem perdoados e eu fosse salvo. Eu creio nele como meu Salvador. Eu estou salvo por ele, porque ele me garante fé quando eu creio na obra que ele fez por mim na cruz. Então, foi assim com Abraão. Ele foi justificado antes de ser circuncidado. E no verso 11, o apóstolo Paulo afirma que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça que ele já possuía através do quê? Através da fé. A circuncisão foi um selo da justiça que ele já possuía pela fé. Vejamos o versículo 11, meus irmãos, desse capítulo 4, que nos diz assim: e recebeu, falando de Abraão, ele recebeu o sinal da circuncisão, de acordo com o texto aí, esse sinal da circuncisão é o quê? É o selo, ou seja, é o símbolo da justiça da fé quando estava na incircuncisão. E para que foi feito assim? Para que Abraão fosse feito o que mesmo? Pai de todos os judeus? Pai de todos que estão debaixo da lei? Não! Para que ele fosse feito pai de todos os que creem, estando ele também, quando foi declarado justo, no quê? Na incircuncisão, porque ainda não tinha sido circuncidado, a fim de que também a justiça lhe fosse imputada, e fosse imputada a ele pela fé somente, e não pela fé, mas as obras da lei. Não, ele nem sabia, a lei nem tinha sido dada naquela época, a lei veio 450 anos depois disso, depois do chamado de Abraão. Então foi dado tão somente, a justificação a ele foi dada a ele tão somente por causa da fé. Dessa maneira, então, como nos ensinou o texto, Abraão, que é chamado o pai da fé, ele foi salvo pela graça, mediante a fé, e por isso ele se tornou o chamado pai da fé, que significa que ele se tornou modelo de fé, tanto para os gentios quanto para os judeus. Se queremos saber como podemos ser salvos, olhemos para Abraão. Se você é judeu e quer saber como você foi salvo, da mesma forma, olhe para Abraão. E no verso 12, então, Paulo ensina que ser judeu, ser circuncidado, isso por si só não é garantia de salvação. Ninguém pode dizer, não, eu sou um judeu, então estou garantido, você é salvo. Não vai. Não vai. Jesus disse isso, eu sou o caminho. Não é Moisés o caminho, não. Não é a lei o caminho, não. Não é comer isso, eu não comer aquilo, não. O caminho não é esse. Eu, Jesus, sou o caminho. O meu sacrifício na cruz é o único meio de vocês serem perdoados dos seus pecados. Porque eu que sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu que não tenho mácula, eu que nunca pequei, morri no lugar de vocês, me ofereci para tirar o pecado de vocês. Sou eu que posso declarar vocês justos diante da justiça do meu Pai. Então Paulo está ensinando que ser judeu, ser circuncidado, isso por si só não é garantia de salvação. O judeu, ele precisava evidenciar fé. Por isso que no versículo 12, se você prestar atenção, você vai ver ali que o apóstolo Paulo faz questão de dizer para aqueles judeus que é necessário seguir as pisadas da fé que Abraão teve. Não é apenas ser descendente de Abraão pela genética, mas é necessário também você estar vivendo a mesma fé que Abraão teve. Versículo 12 nos diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Não apenas é judeu, os que da circuncisão aqui está se referindo aos judeus, não é necessário apenas ser judeus, mas é preciso o quê? Andar nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão. E teve essas pegadas quando?
antes de ser circuncidado. Lá na incircuncisão é exatamente isso, quando Abraão creu no Senhor. Então, meus amados irmãos, Abraão, mesmo não sendo ele um homem perfeito em sua fé, conforme os versos 19 a 22, o que aconteceu com Abraão? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu que Deus lhe daria um filho, mesmo sendo ele um homem de quantos anos? Um homem de 100 anos. Abraão tinha 100 anos. E a sua esposa, naquela ocasião, tinha quantos anos? 90 anos. Ou seja, humanamente falando, não havia nenhuma possibilidade daquele homem ter aquele filho. Ele ia dizer, eu acho que eu estou enganado, acho que Deus não falou essas coisas comigo não, porque não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Minha esposa já entrou na menopausa, não ovula mais, não tem como. E não havia então nenhuma possibilidade. A capacidade de reprodução dele e da sua esposa já estava morta. Mas Abraão creu, o texto nos diz, creu nas promessas de Deus. Ele creu quando humanamente não havia mais esperança. E é por esta razão, pelo fato de ele ter crido no Senhor, que nós estamos falando de Abraão até nos nossos dias. E também, pelo fato de ele ter crido, é que o texto nos ensina que nós também somos seus herdeiros espirituais. Ele é o pai da fé, ele é nosso pai espiritual, podemos dizer assim, como diz o versículo 18. Vejamos o que nos diz aí, meus irmãos, o versículo 18, o qual, falando de Abraão, o qual creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ou seja, ele creu quando não havia nenhuma esperança de que aquelas promessas fossem se cumprir na vida dele. Não havia, parece que seria uma coisa insensata confiar na promessa de Deus. Mas o fato é que ele creu, meus irmãos, e isso lhe foi imputado como justiça. E assim, o versículo 18 vai nos dizer aqui que Abraão nos deixou esse legado da fé, o qual creu em esperança contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, pai da fé, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Da mesma maneira, então, se nós cremos e se nós também andamos nas pegadas de Abraão, andamos na fé, nós também, o que irá acontecer conosco? Assim como Abraão teve herdeiros espirituais, nós também teremos herdeiros espirituais. Se nós estivermos dando exemplo para os nossos filhos de um caminhar na fé, há uma possibilidade muito grande que os nossos filhos também venham ser homens e mulheres de Deus, venham andar com Deus, porque irão ver isso nas nossas próprias vidas, meus irmãos. Agora, se nós não estivermos nas pegadas de Abraão, dizendo que somos batizados, somos isso, somos aquilo, mas vivemos uma vida que não demonstra em forma alguma que nós cremos em Cristo como nosso Senhor, onde nós demonstramos que nós somos senhores das nossas próprias vidas, estamos entregues à nossa carne. Se não estivermos, então, andando nos passos da fé de Abraão, então nós não teremos coisa alguma, meus irmãos. Não haverá para nós esperança alguma. E é importante lembrar que sem esperança é difícil você encarar as circunstâncias da vida. Pois no viver nós enfrentamos muitas adversidades. E há muitos motivos reais para que as pessoas entrem em desespero, para que sejam tomadas pela ansiedade. E se elas não têm fé e não conhecem as promessas de Deus, então elas não têm esperança. E mesmo que pessoas assim consigam muitas coisas na vida, consigam realizar grandes feitos, mas se elas não têm fé, o fato é que elas não têm futuro. E quando chegar as adversidades, que elas vão bater nas portas dessas pessoas, elas vão entrar em desespero, porque elas nunca creram em Jesus. E quando chegar, principalmente, a hora da morte, elas não vão poder dizer como Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas elas nunca tiveram comunhão com Deus. Então não há certeza no coração delas que o Senhor
está com elas. Nunca meditaram na obra de Cristo e nunca confiaram plenamente do Senhor Jesus, então não possuem a fé para a salvação e assim também não há futuro para essas pessoas. E cabe lembrar que foi Jesus quem disse: que adianta o homem se ele ganhar o mundo inteiro, mas se ele vier perder a sua alma? Do que adianta? Então, queridos, sem fé na promessa de que Deus, por sua graça, ele concede perdão unicamente por meio do sacrifício de Jesus, se não tivermos essa fé, que confia plenamente na obra que Jesus realizou na cruz, então que esperança nós podemos ter? Que esperança que eu posso ter? Mas, amados, assim como a justiça foi imputada a Abraão, sem ele merecer coisa alguma, foi colocada na conta dele, assim como Abraão foi declarado justo e recebeu pela fé o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, o texto aqui, ele nos diz que a mesma coisa acontece conosco. Nós, os que cremos para a vida eterna, quando nós cremos na obra do Senhor Jesus para sermos salvos, a mesma coisa que aconteceu com Abraão acontece conosco, porque é da mesma forma que Abraão foi salvo que nós fomos salvos, quando nossos olhos são abertos pela palavra de Deus e nós entendemos que nenhum de nós é digno da salvação. E somos salvos tão somente quando nos reconhecemos como pecadores e declaramos a nossa fé na obra de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando depositamos a nossa fé para sermos salvos na pessoa de Jesus. E este capítulo, então, ele termina afirmando que tudo o que aconteceu com Abraão não foi apenas por causa de Abraão, mas foi por causa de quem? Por que essas coisas estão escritas aqui? Tudo o que aconteceu com Abraão foi por sua causa. Foi para que você compreendesse essas coisas. Não foi apenas para Abraão. Os versículos 23 a 25 desse capítulo 4 estão falando isso. Tudo o que aconteceu com Abraão foi por nossa causa. Então, meus irmãos, assim como Abraão, nós, da mesma forma, nós somos chamados para crer no quê? Somos chamados para crer nas promessas do Senhor. Somos chamados para crer contra a esperança. Assim como Abraão creu. Às vezes não tem nada aparecendo, não há um anjo aparecendo para você, não tem nada. O que você tem? Você só tem as palavras. Né? Abraão, durante muito tempo, tudo que Abraão tinha eram as estrelas nos céus. Porque o Senhor disse para Abraão: Abraão, conta as estrelas. Você pode contar as estrelas, Abraão? Abraão, se você puder contar as estrelas, é assim que vai ser a sua descendência, Abraão. Mas durante muitos e muitos e muitos anos, Abraão recebeu aquela promessa, mas ele não via coisa nenhuma acontecendo. Não tinha nada acontecendo com Abraão. E ainda assim, permaneceu firme, meus irmãos, crendo nas promessas. Então, somos da mesma forma chamados para crer, mesmo quando parece que não há nenhum motivo para nós crermos. Chamados para crer contra a esperança. O evangelho pregado nos ensina a crer no quê? A crer na ressurreição dos mortos. Pois Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o seu maior motivo para crer em Jesus. Não é um milagre que possa acontecer na sua vida, não é ficar rico, não é ter a sua família restaurada. Tudo isso é bom. E Deus opera coisas assim. Mas o maior motivo para você crer em Jesus é por causa dessa promessa dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então somos chamados para crer na ressurreição dos mortos. Mas o que nós sabemos sobre a ressurreição dos mortos? Você já viu alguém ressuscitando? Eu também não. Eu também nunca vi. Nós sabemos que naturalmente mortos não ressuscitam. Isso é uma impossibilidade. Mas nós somos chamados para crer contra a esperança. Para crer da mesma forma que Abraão creu. Ele não estava vendo nada. Mas foi chamado para crer. Nós somos chamados da mesma forma para crer como Abraão. Crer na ressurreição. E o fato de que ninguém ressuscita, nós não vemos ninguém ressuscitar pelo menos, isso faz parecer que não é verdade o que Jesus falou. Não, acho que Jesus, será que eu posso crer mesmo em Jesus? Nós somos chamados também, meus irmãos, para crer
na vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Somos chamados para quê? Que existe uma outra vida, uma vida após a morte. E somos chamados para crer nisso, mesmo não havendo nenhuma evidência de que isto seja a realidade. Qual de nós morreu e voltou para contar que existe uma vida depois da morte? Não há nenhuma evidência palpável. Então somos chamados para crer contra a esperança. E somos chamados também, pela fé, a viver em santidade, a nos separarmos do pecado e separarmos do mundo por causa da nossa fé nas promessas do Senhor Jesus. E somos chamados para viver assim, quando o mundo, por outro lado, fica falando nos nossos ouvidos: deixa de ser bobo, isso não tem nada a ver, isso não tem nada disso não. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer e acabou. Morreu, acabou, rapaz. Fica aí com essa bobagem de se poupar. Você está novo, você está bonito, você está saradão, cai na gandaia e aproveita a vida enquanto você tem saúde, porque daqui a pouquinho você vai perder a saúde e você não curtiu nada, não aproveitou nada. Então, para o mundo, o aqui e agora é tudo. E nós, se eles perguntarem para nós, como é que você pode me provar que aqui e agora não é tudo? Nós não temos nada para dizer para eles, para provar por A mais B que não é assim. Mas nós somos chamados para crer que existe vida após a morte. Existe céu e existe o inferno, meus irmãos. E essa, então, é a fé salvadora. A fé da qual Romanos, se você abrir comigo aí, rapidamente, no capítulo 8, versículos 24 e 25, nos fala. Ali nos diz assim: porque em esperança fomos salvos. Fomos salvos por causa da nossa fé nas promessas do Senhor, estamos esperando o cumprimento das promessas do Senhor. Então está dizendo isso o versículo 24 de Romanos 8, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, aquilo que está diante dos meus olhos, o que isso não é? Isso não é esperança, porque se está diante de mim, eu não preciso ter fé para crer em coisa nenhuma. Está diante de mim, eu estou vendo. Isso não é esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, e é o nosso caso, né? Esperamos o que não vemos, como é que devemos fazer isso? Com paciência, ou seja, com perseverança devemos esperar. E então, é por esta fé que os crentes de todas as épocas viveram e ficaram firmes, como diz a palavra de Deus, como quem vê o invisível. O texto de Hebreus vai dizer que muitos deles não viram coisa nenhuma. Houve um ou outro na Bíblia que viu um anjo, o Senhor falou com um, falou com outro, mas a maioria dos crentes não viram nada. Eu nunca vi anjo. E também não estou querendo ver, não. Eu não estou preocupado em ver anjo. A Bíblia diz que a palavra escrita é mais confiável do que se um anjo aparecer para você. É isso mesmo. Gálatas vai dizer isso. A palavra escrita é mais confiável do que se um anjo aparecer para você. Então a maioria das pessoas na Bíblia não viram coisa nenhuma. E elas permaneceram firmes como que vendo o invisível. Então, hoje, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Hoje nós estamos anunciando esta fé para a salvação. Fé nas promessas do Senhor. Fé no preço que Jesus pagou pela sua alma lá na cruz, para que você pudesse ser declarado justo. Então nós estamos aqui declarando que a graça salvadora de Deus, ela é um dom para quem? É um dom para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e deposita a sua fé no Senhor Jesus. E vamos lembrar então que, assim como a justiça de Abraão não foi suficiente para salvá-lo, não foi suficiente para declará-lo justo, e tampouco, meus irmãos, o pecado de Davi o impediu de ser salvo, assim também é com qualquer um de nós. Assim também é com você. Você não tem justiça nenhuma que possa fazer com que você chegue diante de Deus e se apresente. Eu mereço. Mas, por outro lado, também, por pior que você seja, por mais pecador que você seja, como Davi foi. E aqui estamos olhando para o pecado dele com Batseba. Por pior que seja o seu pecado, se você hoje se arrepender e depositar a sua fé no Senhor Jesus, você será salvo. E se você crer nessa noite, e se você morrer nessa noite, sem ser batizado,
você é salvo. Porque não são as suas obras, não é o seu batismo, não é nada disso que te salva. Mas quem te salva é o Salvador Jesus. E ele te salva quando você deposita a sua fé nele. E como alguém já disse, não importa o quão distante de Deus você tenha andado, lembre você que o caminho de volta para Deus é apenas um passo. Não importa o quão longe você tenha estado do Senhor, o caminho de volta é sempre um passo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Arrependa hoje dos seus pecados e creia na obra que Jesus operou por você na cruz. Meu querido, no que você está confiando? Você está aqui nessa igreja talvez há tantos anos, ou está na igreja, está no meio evangélico há tantos anos. No que você está confiando para entrar nos céus? No seu batismo? Na sua igreja? Na sua santidade? Nas suas boas obras? Todo aquele que creu em Jesus caminha em santidade, isso é verdade. Mas a nossa santidade nunca será suficiente, o nosso nível de santidade nunca será suficiente para fazer com que nós entremos nos céus. Nós teremos que depender sempre da graça de Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé. E se você realmente tem fé no Senhor Jesus, você não vive no pecado, não anda na prática do pecado. Você anda nas pegadas de Abraão, o pai da fé. Vamos falar com o Senhor. Nosso amado e eterno Deus, nós te bendizemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor Deus, nós te louvamos e pedimos, Deus, que o Senhor esteja mesmo abençoando a vida de cada um aqui, Deus, que o seu Espírito conceda o entendimento para a salvação a cada um daqueles que estão conosco, Deus. Te bendizemos, pedimos que nos ajude a termos a convicção necessária, Deus, a fé verdadeira, para que sejamos proclamadores do Evangelho, aqueles que anunciam a salvação tão somente pela graça mediante a fé. Fortaleça assim o seu povo. É a nossa oração, pedindo que, se porventura há entre nós alguém que ainda não creu, que essa noite seja uma noite de salvação, Deus. Em nome de Jesus. Amém.